Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está fazendo a reunião mais cedo para aproveitar esse dia de hoje, né, que é o feriado, né, do 1º de maio, a lua cheia do Vesak. Então é uma lua bem especial, assim, ela tem um significado místico muito forte, tem um significado astrológico também, que é bem interessante. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês o que que é esse dia de hoje, né? Porque normalmente eu não costumo fazer as coisas no feriado, muita gente viaja, mas também tem gente que está em casa, que pode aproveitar, né? Então ficou esse horário no meio do caminho aqui. A lua cheia aconteceu hoje 2h30 da tarde, no horário aqui do Brasil. E então 5 horas está um horário bem perto, né? A força da lua cheia está bem forte nesse dia de hoje. E eu vou comentar um pouquinho o que que é essa lua na parte mística e também na parte astrológica, né? Falar um pouquinho como vai ser a energia do mês de maio. Então, assim, esse mês ela tem uma questão atípica que a gente vai ter duas luas cheias, né? Normalmente no mês a gente tem uma lua nova, uma lua cheia, uma minguante e uma crescente. Mas esse mês a gente está exatamente com duas luas cheias, que são forças bem potentes. Uma lua cheia hoje, no dia 1º de maio, e uma lua cheia no último dia do mês, dia 31 de maio, né? E tem todo um significado em cima disso. Então, essa lua cheia de hoje, misticamente, ela vai falar da energia da iluminação de Buda, né? Como que Buda se iluminou, né? Buda se iluminou elevando a consciência dele, entendendo que ele não era a mente dele, né? Ele era algo acima da mente. Ele se desidentificou da mente, conseguindo ver as coisas de uma forma mais divina, de uma forma mais iluminada, né? Foi isso que ele trouxe enquanto consciência humana. E essa lua cheia, que é sempre no eixo touro-escorpião, que acontece mais ou menos no mês de maio, então é quando a gente tem uma lua nova, e a lua cheia, ela é a lua em escorpião, o sol em touro. Então, essa lua que é lua escorpião, sol em touro, que acontece aí final de abril, começo de maio, ela é a lua cheia que representa a iluminação do Buda. É um feriado lunar. Eu não sei se vocês sabem, a Páscoa também é um feriado lunar. O domingo de Páscoa, como que ele é calculado? Ele é a lua cheia em Áries, Áries Libra. Então é quando a lua está em Libra e o sol está em Áries. É aí que a gente comemora o domingo de Páscoa. Então a lua cheia seguinte, a Páscoa, representa a iluminação do Buda, porque Buda é uma consciência que se manifestou na Terra depois do Cristo. Então, Cristo é a lua cheia em Áries, no signo de Áries, Sol em Áries, Lua em Libra, e o Buda é a iluminação que acontece na lua cheia seguinte, né? 28 dias aí mais ou menos depois que a gente tem a Páscoa, tá? Então, são feriados que representam, feriados, né? São datas que representam a iluminação, né? E nunca é fixo no calendário, porque é um calendário baseado na lua. Aliás, os calendários espirituais, eles são todos baseados na lua, né? E não no calendário romano. O calendário que a gente usa é um calendário romano, que foi estabelecido por um papa, eu acho que é Constantino, lá para 1400, 1500, e ele estabeleceu esse calendário de 12 meses irregulares, que não tem nenhuma outra função a não ser conectar a gente com o pagamento de impostos, pagamento de contas. A própria palavra calenda, que dá origem a calendário, vem do nome coleta de impostos. Então, se vocês forem pesquisar calenda, quer dizer coleta de impostos, tá? E é o calendário, né, que vai falar desse aprisionamento que a gente tem aqui nessa Matrix, né, nessa Terra, nesse planeta, né, que muitos de nós aí, assim, a gente acaba muitas vezes se aprisionando, né, pela questão Boa do... noite. Boa noite, Ju, tudo bom? Já Ah, você estamos estava gravando com aqui, tá? internet. Ah, tá, Isso. tava com problema na internet, entendi. Ainda bem que deu tempo de você entrar. Ju, eu vou Graças. fechar, eu vou só fechar o seu microfone, que eu fechei o de todo mundo, tá? Dá licença. E eu estava explicando, Ju, que que o nosso calendário, né, ele tem 12 meses e ele é baseado num ciclo irregular, que ele não tem nada a ver com a parte mística, esotérica, espiritual, né? Os romanos colocaram esse calendário e a palavra calenda quer dizer pagamento de impostos. Então é um calendário que ele é totalmente baseado numa escravidão humana da gente pagar para poder comer, pagar para poder morar, pagar para o governo não prender a gente naquela época. Enfim, a cobrança de impostos lá na Idade Média era uma coisa bem violenta, né? Não que hoje não seja de outra forma, mas então é um calendário que fala desse aprisionamento da Matrix. E o calendário lunar, que a gente usa ele para comemorar a Páscoa, para comemorar a lua de Vesak, que é essa lua de hoje,
né? Também a questão do calendário maia é uma é um calendário espiritual, é uma contagem de tempo espiritual, que é baseado na nossa consciência. Então é muito legal quando a gente começa a acompanhar a lua nova, a lua cheia, os signos, né? Mais para frente a gente vai ter uma live aí para falar de calendário maia, né? A gente usa o nome calendário, mas serve para falar contagem de tempo, né? Então, existe a contagem do tempo oficial do governo, do dinheiro que rege esse mundo aqui desse jeito, e existe a contagem de tempo espiritual. Então, quando a gente se conecta com luas novas e luas cheias, a gente está se conectando com essa contagem mais espiritual, que é para quê? Para elevar a nossa consciência, para a gente se conhecer melhor, para justamente a gente marcar reunião nessas datas, para a gente poder se encontrar e fazer as nossas ativações, né? Então, à medida do possível, a gente acompanha essas datas que são datas especiais, né? E uma coisa que eu queria trazer para vocês também no dia de hoje é como que vai ser o mês de maio astrologicamente, né? Então, eu aqui no meu trabalho de astróloga, eu sempre gosto de saber como que vai ser esse mês, né? Como que é esse mês que está chegando, que energias que ele traz. Então, falar um pouquinho disso. A gente teve uma mudança aí nos últimos dias de um planeta, Urano, tá? Urano, ele muda de signo a cada 7 anos. Então, Urano, ele ficou 7 anos no signo de Touro, tá? Ele trouxe muita mudança, muita instabilidade, muitas surpresas para as pessoas de Touro, Leão, Aquário, Escorpião, tá? Ele também mexeu com as pessoas do signo de Terra. Touro também, né, que é signo de Terra, Virgem, Capricórnio, né? São signos que são muito baseados na segurança. Porque Urano é um planeta de imprevistos. E ele estava mexendo com signos que gostam muito de segurança, previsibilidade e estabilidade. Então, ele estava num signo que não favorece a humanidade como um todo, mas principalmente ele atrapalha esses signos que eu falei agora, signos fixos e signos de terra, que são signos que gostam de estabilidade, né? Signos que gostam de sentir essa segurança dentro deles. E agora que Urano saiu de Touro, depois de 7 anos que Urano estava em Touro, Urano está entrando em Gêmeos, né? Isso aconteceu nos últimos dias. Ele faz essa passagem aí, dura 5, 6, 7 dias. Ele entrou definitivamente em Gêmeos essa semana que passou. E a gente vai ter um período que Urano vai ficar num signo que combina muito com a energia dele mesmo. Então, Urano combina com Gêmeos, né? Urano fala de imprevistos, que podem ser surpresas positivas ou negativas, e Gêmeos é um signo mutável, é um signo que gosta de mudanças, né? Então, a gente tende a ter aí uma calmaria na parte econômica mundial, né? Muitas pessoas vão sentir alívio financeiro. Então, quem nos últimos anos, né? Depende do mapa de cada um, mas eu vou dar uma dica. Quem entre 2018 e esse ano que passou, o último, 2025, quem teve questões financeiras, problemas com imóveis, problemas profissionais nos últimos 7 anos, vai dar uma aliviada agora, tá? Então vai ter uma tendência aí de segurança, de calmaria, de estabilidade, porque ele mexe muito, né? Aquele posicionamento Urano em Touro, ele era muito negativo para a parte financeira. Claro que a depender um pouco do mapa de cada um, mas estou falando aqui de uma forma geral. Muitas pessoas, né, tiveram esses problemas aí nos últimos anos e agora vai dar uma acalmada, né, porque ele vai trabalhar outra energia, tá? Então, esse mês ele marca aí uma mudança bem forte nessa parte financeira e começa as mudanças na área de comunicação no planeta todo, tá? Comunicação, estudos, viagens. Então, vai ter muita mudança com relação a isso. Eu acredito que por outros posicionamentos e pelas questões de guerras ainda no Oriente, a gente ainda pode ter problemas com rotas de comércio. Tá? Urano em Gêmeos, ele tem uma tendência a trazer problemas, voos que atrasam, aeroportos, faltas de comércio. Então, a gente tem que ficar muito atento aos transportes, né? Se ele antes mexia no dinheiro, agora ele mexe no nosso ir e vir com alguns imprevistos, tá? Então, ele tende a trazer aí essas questões. Esse mês, de forma geral, na primeira quinzena, ele está muito marcado por essa lua cheia de hoje. Essa lua cheia de hoje, no aspecto psicológico, ela vai revirar aquelas questões mais profundas e obscuras de nós mesmos. Coisas que estão na sombra, coisas que às vezes a gente não quer muito ver, não quer muito lidar, não quer muito olhar. É aquela parte da espiritualidade ligada ao signo de Escorpião, onde a gente vai descer nas nossas profundezas internas, no nosso inconsciente, para entender quem a gente é
até de uma forma que pode até ser um pouco dolorida, mas que a gente precisa olhar para isso para a nossa evolução. Isso vai até o dia 15 e 16 de maio, que tem a regência de Escorpião. Quando chegar no dia 16 de maio, a gente tem a lua nova em Touro, tá? Essa lua nova em Touro, ela vai marcar uma virada muito interessante, porque a gente vai sair desse ciclo de como se fossem conflitos internos e entrar num ciclo de iluminação. É como se a gente tivesse feito assim. Vamos imaginar o seguinte processo. A gente abriu um armário lá na nossa casa, que estava lá fechado há muito tempo, cheio de teia de aranha. Você sabia que ele estava lá, né? Você viu que ele estava ali, ele estava te incomodando. Você sabia que você precisava entrar no porão e arrumar aquele armário. Aí você abriu o armário, tinha teia de aranha, tinha aranha, saiu até uma barata de lá de dentro. E aí você pegou o pano, começou a limpar, você falou, gente, como isso aqui estava sujo, olha só como eu deixei isso aqui tanto tempo. Essa primeira quinzena de maio tem a ver com isso. A segunda quinzena de maio é quando o armário está limpo. E a partir do momento que o armário está limpo, está organizado, você começa a colocar coisas novas lá dentro, você começa a aproveitar melhor aquele armário. Então, a segunda quinzena de maio, ela é marcada por vários posicionamentos astrológicos que vão falar de iluminação, de consciência, né? Da gente perceber que a gente encerrou certas dores e que a gente começa a poder tomar novas decisões que são mais favoráveis para a gente, sabe? Então, é aquela famosa frase: depois da tempestade vem a bonança. Então, a tempestade é a primeira quinzena de maio, né? Ela tem alguns conflitos ligados a Marte, a Mercúrio, que são planetas de conflito, de briga, de problema de comunicação. E quando entra lá na segunda quinzena de maio, a gente já começa a perceber aí um alívio, uma calmaria, uma paz. Vários planetas, inclusive Mercúrio, Marte, Vênus, eles vão entrar em signos onde eles ficam mais confortáveis, né? Então, Vênus estava em Gêmeos, vai para Câncer. Vênus não gosta muito de Gêmeos, Vênus gosta mais de signo de Câncer. Marte vai sair de Áries, que ele estava muito acelerado, e ele vai dar uma puxada no freio no signo de Touro, na segunda quinzena. Então, assim, se a primeira quinzena for difícil, qual que é a boa notícia? Quando virar aí o dia 14, 15, 16, esses 3 dias, começa a virar vários planetas, aí a gente vai ver, nossa, parece que agora as coisas vão fluir. Mas essa primeira parte é importante porque ela vai trazer para a nossa consciência coisas que a gente precisava enxergar, que a gente precisava ver, que a gente precisava lidar, tá? Então, assim, embora às vezes a gente tenha pressa de passar um período difícil, né, que a gente saiba que esse período difícil tem um propósito aí na nossa vida, né, da gente se conhecer melhor e enxergar coisas que são importantes. E outra, essa lua cheia ela tem muito a ver com os eclipses que aconteceram nos últimos 2 anos. Todos os eclipses de 2024 e 2025 foram eclipses que foram marcados pela polaridade Touro-Escorpião, que é a polaridade de hoje. Então, o dia de hoje, ele talvez traga para a nossa memória, para a nossa consciência, fatos marcantes que aconteceram em maio e novembro, tanto de 2024 quanto de 2025, que é onde aconteceu os eclipses de lua cheia, tá? Pegando o touro e escorpião. Então, ele vai trazer alguma coisa, ele pode trazer uma memória aí de um fato, e touro e escorpião vai falar o quê? Da estabilidade financeira e das perdas, né? Então, o que que a gente perdeu em termos materiais? O que que a gente ganhou em termos espirituais e de consciência nos últimos 2 anos, tá? Touro e Escorpião vai trazer muito essa lembrança, essa consciência para a gente poder aí reconfigurar a nossa espiritualidade, né? E lidar com essa polaridade espírito-matéria. Então, essa é a parte astrológica. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o mês de maio? Alguma curiosidade? Alguém viu alguma coisa sobre a lua cheia de hoje? Estou pegando água na internet, quer aproveitar e perguntar? Fiquem à vontade. Então, tá, porque tinha bastante gente falando sobre a lua de hoje. Eu falo para vocês que existe um movimento hoje no Instagram que eu falo que é o sensacionalismo astrológico, né? Então, as pessoas postam essa data como se fosse uma data, nossa, tudo vai mudar, essa data não se repete há não sei quantos anos, e não é assim, gente. O pessoal faz isso para ganhar curtida, para olharem os vídeos e posts, e na verdade a lua cheia de Vesak desse ano,
Ela não tem nada de muito especial, ela é como quase todas as outras. Na verdade, nos anos anteriores ela foi mais forte, porque teve eclipse junto, esse ano não tem eclipse. Então ela é até mais. Não vou falar que ela é mais fraca, mas a do ano passado ela tinha um potencial transformador muito mais forte. Mas ela tem uma tradição espiritual em cima dela, né? Ela só é eclipse a cada 12 anos, acontece de 2 anos seguidos ter o eclipse de lua cheia junto com o Vesak, né? E já passou, então a gente só vai ter eclipse de novo nessa lua agora daqui 10 anos. Mas ela continua sendo uma lua especial, né? Porque existe toda uma tradição no mundo todo, de várias culturas, principalmente no budismo, de comemorar essa lua que nem a gente comemora a Páscoa, né? Se a Páscoa para a gente é a iluminação do Cristo, essa lua para o budismo é a iluminação do Buda, tá? Então, eu preparei hoje para a nossa reunião uma meditação, uma ativação muito especial para a gente aproveitar essa data, para que a gente possa trazer luz para a gente e luz para o planeta. Os arcturianos, que são os seres de luz que eu trabalho, eles não estão nessa dimensão, eles não são humanos, tá? Eles estão numa dimensão muito acima da nossa, mas eles ajudam a nossa evolução. Para vocês terem uma ideia, a gente vibra aqui encarnados na terceira dimensão. E o nosso propósito é chegar na quinta. A quarta dimensão é a dimensão dos desencarnados da Terra. Então, a priori, a gente está entre terceira e quarta dimensão. Terceira dimensão quando encarnados, quarta dimensão enquanto desencarnados. E a gente está se preparando para a quinta. Os arcturianos, eles vivem em corpo físico na nona dimensão. Então, eles têm um corpo muito sutil, e eles baixam na quinta para poder ajudar a gente com as mesas arcturianas, as câmaras arcturianas, ou seja, eles estão ajudando a nossa evolução. E eles fizeram um mapeamento de 14 pontos, né, no planeta Terra, que são pontos de iluminação espiritual. E aí existe uma malha geométrica, eu vou até mostrar uma figura para vocês aqui do que seria essa representação dessa malha, que é essa geometria aqui que a gente vai ativar hoje em grupo. Tá? E sempre lembrando, quem está assistindo gravado, vocês também se beneficiam das meditações e ativações que a gente faz aqui juntos, tá? Então, essa geometria, geometria arcturiana dos 14 cristais no planeta Terra, o que que a gente vai fazer? A gente vai se conectar, tá até me dando calor, só de falar das arcturianas eu já esquento, prender meu cabelo. Então, assim, quando a gente se conecta com esses 14 pontos, cada ponto desse é um lugar sagrado do planeta. Eu vou explicar para vocês esses lugares. E a gente vai se conectar aqui um por um nesses lugares e receber a irradiação positiva desse lugar. E a gente vai receber e vai emanar luz, tá? Então, a gente vai fazer uma meditação hoje planetária coletiva. Tá? Então, eu vou falar aqui que são esses 14 pontos. O primeiro ponto, ele fica na Califórnia, nos Estados Unidos, chama Monte Shasta. Ele vai falar da nossa ascensão e iluminação espiritual, da nossa missão. Ele está ligado com Saint Germain e com a chama violeta. O segundo ponto é o fogo solar. Ele está no Lago Titicaca, entre a Bolívia e o Peru, tá? Ele vai falar também do nosso propósito divino. Então, a gente vai meditando um por um. Depois a Amazônia. Olha que interessante. A Amazônia vai falar de cura ancestral da humanidade. Todas as questões de ancestralidade, de família que a gente carrega, a Amazônia é um ponto que ajuda a gente a curar essas energias dentro da gente. Depois, na Serra do Roncador, a gente vai se conectar com a sabedoria da alma. A Serra do Roncador, ela fica entre a Amazônia e o Mato Grosso, tá? Ali perto do Tocantins. É uma serra, tá? E tem ali um ponto muito especial de conexão com os mundos intraterrenos. Depois a gente vai se conectar com o Egito, tá? Na pirâmide de Gizé, para a gente se conectar com a verdade da nossa alma. Depois com os montes Himalaias, que ficam ali no norte da Índia, mais para cima, né? Ali no Himalaia, que é a cadeia de montanhas do Himalaia, para a gente trazer a iluminação. E esse aqui tem muito a ver com a energia do Buda, que é a energia de hoje. Monte Fuji, no Japão, que é a transmutação da raiva e da dor. Então, quando a gente tem muita dor e muita raiva, o Monte Fuji, que fica no Japão, ajuda a gente a transmutar a raiva. O Uluru, que fica no. Também fica no. Nossa, agora o Uluru eu não lembro se fica no Havaí, gente. Eu vou olhar aqui. Mas eu vou pular, porque vai ter a meditação do Havaí, que é o Kilauea, que é o prazer. Deixa eu só ver onde fica o Uluru, que agora eu esqueci. Eu tenho um roteiro aqui, mas não lembro onde está o Uluru. Uluru.
Nossa, ele está dando como um lugar do Xingu. Bem, a gente vai acionar ele de qualquer forma. No Havaí, o Kilauea. Na Antártida, a energia do éter espiritual, né? O cristal da Atlântida que está na Antártida. Olha só que interessante, né? A questão que teve lá com o presidente dos Estados Unidos, eu não quero ficar falando o nome dele porque sobe no YouTube o vídeo. Na Groenlândia é a paz. A Groenlândia representa a paz no planeta Terra. A pessoa queria invadir a Groenlândia. Aí a gente vai ativar o cristal Atlântico da memória, que está enterrada, está no subsolo, o cristal central de Gaia, que está no centro da Terra, e depois um cristal que fica no Oceano Pacífico, que chama Shailunel. O cristal Shailunel, ele é um cristal de prosperidade verdadeira. É de quando a gente ganha dinheiro fazendo o nosso propósito, e ele cura o nosso emocional. Então, eu vou falar para vocês ponto por ponto, tá? A gente vai se conectando com os nomes, com as energias e com os elementos terra, fogo, água, ar e éter. Quando a gente faz isso, a gente está ajudando a nos conectarmos com a Terra, nos conectarmos com o nosso propósito no planeta Terra, então a gente recebe luz de cura e a gente também abençoa o planeta Terra. Então, é uma meditação da gente se conectar com o planeta, do planeta se conectar com a gente, e a gente vai receber uma bênção dos arcturianos, tá? Para o dia de hoje. Então, nesse momento, quem quiser ir fechando os olhos, quem quiser ir se concentrando aqui na nossa meditação, eu vou ficar maior parte do tempo de olho aberto, que eu vou lendo, né, as meditações. Agora a gente vai visualizar em torno de cada um de nós uma grande esfera azul. Aqui ela é mais perto da gente, ela é por dentro. Vamos imaginar a casca de um ovo. Por dentro ela é azul, por fora ela é violeta. Os arcturianos, eles vibram, né, nessa frequência azul-violeta, que vai trazer proteção e força do azul e a transformação e libertação do violeta, né? Então, a gente vai abrir o nosso campo para que os arcturianos possam ajudar no nosso processo de autotransformação. E o azul para a gente estar protegido. Então, ativo agora para todos que estão presentes e para os que vão assistir depois o circuito arcturiano de proteção, que acelera quanticamente todas as potências latentes da nossa alma, do nosso espírito, do nosso eu superior, para que a gente possa se reconectar com quem realmente somos, visualizando um pilar de luz acima da nossa cabeça, que nos conecta com a fonte criadora, Deus Pai e Mãe, e abaixo de nós um pilar de luz também que nos conecta com o centro da Terra. A gente convida para essa ativação nosso anjo de guarda, nossos mentores espirituais, as nossas partes internas, que a gente chama de staff divino, que a gente possa estar integralmente presentes aqui nessa ativação e meditação. E a gente vai ativar os 14 cristais arcturianos da Terra, ativando o primeiro cristal, Monte Shasta. Eu ativo Shasta dentro de nós, despertando nosso corpo de luz, nossa missão e nossa consciência 5D. Agora visualizem-se conectados a esse ponto Shasta, na Califórnia, que é um vulcão, é uma montanha linda. E a gente se conectando, todos nós, com o Monte Shasta, a gente pode ativar o nosso corpo de luz, ajudar a preparar a nossa ascensão para a quinta dimensão, com a ajuda dos arcturianos. Agora a gente se conecta com o segundo cristal, Lago Titicaca, que fica na fronteira da Bolívia com o Peru. Eu ativo para todos nós, no nosso grupo, o Lago Titicaca. O nosso coração se acende com o fogo solar do propósito. Então, aqui no Lago Titicaca, a gente se conecta com o cristal espiritual arcturiano, que ajuda a gente a se conectar com o nosso propósito do nosso coração, propósito do fogo solar que vibra em nossas almas.
para que a gente possa sentir esse propósito dentro da gente. Ativando agora o terceiro cristal arcturiano, Amazônia, cura da humanidade. Eu ativo para todo o nosso grupo o cristal da Amazônia, curando o inconsciente coletivo e liberando dores ancestrais. Agora vocês visualizem a Amazônia, a conexão arcturiana, liberando as dores que a gente está repetindo dos nossos antepassados. Então, olhem agora para a família de vocês, o que vocês estão repetindo, né? O que a gente está repetindo das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos ancestrais? Dores na vida amorosa, dores de saúde, dores financeiras, profissionais. E a gente pede para os arcturianos dissolverem tudo isso no cristal arcturiano da Amazônia. Ativamos agora a conexão com o quarto cristal, Serra do Roncador, mundo intraterreno. Serra do Roncador, ela tem uma conexão com seres que vivem debaixo da terra, seres humanos como a gente, só que eles estão numa outra dimensão. Eu ativo a Serra do Roncador, localizada no norte do Mato Grosso, perto da Amazônia, reconectando com o mundo intraterreno Agartha e com a sabedoria dos intraterrenos. Ativando a nossa sabedoria, sabedoria interna. Ali na Serra do Roncador também é um ponto de prosperidade financeira, prosperidade com verdade, para que possa abrir nossos caminhos. Agora a gente vai para o quinto cristal arcturiano, Egito, Pirâmide de Gizé. Verdade sagrada, eu ativo para todo o nosso grupo o cristal de Gizé. Que nossa alma lembre da sua verdade e seus mistérios eternos. Agora a gente visualiza a grande pirâmide lá no Egito, que vai ajudar a gente a acessar as nossas verdades, os mistérios internos que a gente pode acessar no dia de hoje. Tudo que a gente quer saber sobre a gente mesmo, a gente consegue se conectando com a grande pirâmide do Egito, a pirâmide de Gizé. Ou Quéops, né, que é o antigo nome da pirâmide, que é a maior das três grandes pirâmides. Agora a gente se conecta ao sexto ponto, Himalaia, cadeia de montanhas do Himalaia, iluminação. Eu ativo para todo o nosso grupo o Himalaia. A nossa mente se aquieta e a iluminação do Buda encontra espaço. Então, ativamos aqui a conexão com os montes Himalaias, lá no norte da Índia, no Oriente, na Ásia, entre a Índia e a China. Existe essa maravilhosa cadeia de montanhas que representa a iluminação. E a gente se conecta com essa energia de iluminar a nossa alma, de iluminar a nossa mente. Saber que o nosso espírito é uma consciência acima da nossa mente. E que quando a gente observa a nossa mente, a gente se observa. E a gente tem um novo panorama da nossa vida, como uma águia que sobrevoa e olha tudo de cima. Esse é o significado dessa cadeia de montanhas. Que a gente possa se olhar e olhar para a nossa vida de cima, do alto, da grandeza do nosso espírito, que é muito maior do que o nosso ego humano. Agora a gente conecta o sétimo ponto, Monte Fuji, no Japão. Eu ativo a transmutação do Monte Fuji para todo o nosso grupo. Que toda raiva,
dor e densidade se transmute em força e honra. Limpando a raiva, limpando a dor. Permitindo que a energia dos arcturianos transmutem essas dores dentro da gente. Agora a gente vai se conectar com um lugar chamado Uluru, ele é na Austrália, tá? É o centro vermelho na Austrália Central. Monte Uluru, a criação. Eu ativo para o nosso grupo a conexão arcturiana com o Uluru, o cristal arcturiano, para que a gente retorne a nossa consciência ao início, ao som primordial da criação. Para que a gente volte para a pureza da nossa alma, de quando a nossa alma foi criada, de quando a gente chegou aqui na Terra, né, se conectando com os aborígenes, que foram os primeiros povos desse planeta, lá na Austrália. Que a gente traga essa consciência da criação. Agora, ali do outro lado do mundo também a gente se conecta com o Havaí, o feminino sagrado. Eu ativo o cristal arcturiano no Havaí, no Monte Kilauea, nos reconectando ao prazer, à fluidez e ao feminino sagrado. A gente lembra que a gente pode sentir prazer, que sentir prazer é bom, sentir prazer não é pecado, sentir prazer é parte dessa realidade aqui nesse planeta. Conectando com o Havaí, com o Monte Kilauea. Agora o 10º cristal na Antártida, no Polo Sul. Eu ativo o cristal da Antártida, elemento éter. O silêncio puro do éter limpa o meu campo e o planeta. Agora a gente visualiza uma luz bem transparente, mas ela é uma luz, purificando todos os outros elementos, que é o éter. O éter ele purifica a terra, o fogo, a água e o ar. Então a gente se conecta com a Antártida, que é um lugar puro, pouco habitado, pouco explorado, e a gente permite essa purificação dos arcturianos no nosso campo energético, como se fosse um scanner, limpando excesso de pensamento, excesso de sentimento, desequilíbrios no corpo físico, no corpo astral. Essa luz vai purificando todos os nossos corpos, o corpo físico, os corpos sutis, devolvendo o elemento éter puro da natureza. E agora o 11º cristal na Groenlândia, a paz infinita. Eu ativo o cristal sagrado da Groenlândia, o cristal arcturiano da paz polar, que estabiliza a nossa alma e o eixo de Gaia. Então agora a gente saiu do Polo Sul, foi lá pertinho do Polo Norte, na Groenlândia, bem pertinho do topo do planeta, para estabilizar a nossa alma e achar um eixo de paz. A gente imagina um eixo no nosso corpo, na nossa consciência, para que a gente esteja num eixo de harmonia emocional, harmonia espiritual, harmonia mental. Agora a gente vai ativar a memória atlântica. Foi uma civilização bem anterior ao dilúvio, que a gente chama de dilúvio. Eu ativo o cristal Atlante, recuperando a tecnologia espiritual com ética e amor. Muitos de nós vivemos na Atlântida, onde a humanidade ela abusou tanto do poder que Deus teve que fazer um reset aqui no planeta, né? Houve um grande conflito armado, uma grande bomba, parecido com o que houve lá no final da Segunda Guerra Mundial, né? Esse tipo de bomba que eu estou falando. E aí, Deus e a espiritualidade deram um basta para a gente começar tudo de novo. E agora que a gente tem de novo tecnologia,
E, de novo, o conhecimento espiritual, a gente agora está aprendendo a fazer certo, né? Então, que a gente possa limpar essas memórias da Atlântida. Agora a gente está reconfigurando a nossa consciência para usar com responsabilidade o poder tecnológico e a consciência espiritual para o bem. Então, a gente se reconecta com essa memória, limpando e reconfigurando a nossa consciência e ativando uma nova sabedoria. 13º cristal, cristal no centro do planeta Terra. Cristal Mestre Gaia. Nós nos alinhamos ao coração espiritual do planeta Terra. Então, todos nós agora nos alinhamos com o centro da Terra, onde existe um grande cristal que é o coração da Mãe Terra. Então, que a gente possa agradecer à Mãe Terra, essa vida, essa encarnação, todas as que já tivemos aqui e as que porventura ainda teremos, que aqui é a nossa casa espiritual, nessa época da jornada do nosso espírito. Muitos de nós já estivemos em outros planetas, estaremos em outros no futuro, mas hoje Gaia, a Terra, é a nossa casa. Então a gente agradece, se conecta. E quando a gente se conecta com o cristal Gaia no centro da Terra, é esse cristal, por exemplo, que permite que as mulheres sejam mães. É esse cristal que permite que a gente tenha alimento, saúde, sobrevivência, todas as questões materiais, é Gaia. A gente pede para Deus, Deus Pai, Mãe e Fonte Criadora, mas existe um outro ser, que é o próprio planeta Terra, que abençoa a gente com água, alimento, ar, tudo que a gente precisa, né? O lugar, o chão que a gente pisa, o lugar que a gente mora. Então, quando a gente agradece a nossa pátria, a gente agradece a Gaia, que é o lugar que a gente vive, né? Que é hoje onde estamos. Então, gratidão, Gaia, por podermos estar usufruindo dessa experiência aqui na Terra, de outras que já tivemos e de outras que estão por vir. E por fim, o 14º cristal, ele é um cristal muito próprio das naves arcturianas. Ele é como se fosse uma grande pirâmide dourada, tem uma parte para cima, uma parte para baixo, um octaedro. E ele é um cristal que protege principalmente as pessoas despertas, que a gente chama de trabalhadores e guerreiros da luz, para que a gente tenha a nossa prosperidade garantida. Prosperidade financeira, prosperidade de saúde, uma vida próspera em muitos sentidos. Shailunwell, o cristal arcturiano de prosperidade plasmática. Ele é um cristal de plasma que os arcturianos nos deram de presente. Ele está ali localizado no espaço espiritual da Ilha de Páscoa. E agora a gente se conecta coletivamente ao Shailunwell para fechar a grade de 14 cristais. E agora a gente ativa a ressonância dos elementos, conectando os 14 cristais ao mesmo tempo, para que eles possam se comunicar, ativando o elemento terra, Shasta, Uluru e Roncador, estabilizando o elemento terra em nós e no planeta, estabilizando o elemento água, Shailunel, Amazônia e Havaí, para curar as águas do planeta e o emocional coletivo. Elemento fogo, Lago Titicaca, Monte Fuji no Japão e a Ilha do Havaí, que o fogo solar se equilibre no planeta e dentro dos nossos corações. E o elemento ar, Himalaia e Groenlândia, para trazer a paz, trazer a pacificação da mente planetária. E por fim, o elemento éter, né, o cristal mestre no centro da Terra, a Antártida, que o éter unifique os 4 elementos anteriores, criando o 5º elemento. A gente visualiza agora uma grande mandala rubi. A gente agora acessa a cor rubi, que é a cor do Buda, que é a cor da grade cristalina arcturiana, que traz a paz, que cura toda a humanidade, todo o planeta e a todos nós. Os 14 cristais arcturianos sustentem Gaia, sustentem a nós na paz, na cura, na ascensão e no renascimento. E assim a gente recebe, em conexão com os arcturianos e os mestres ascensionados, todas as bênçãos do dia de hoje. Que a gente possa iluminar nossa mente, nosso coração,
nossa casa, nossa família. A gente também pede uma bênção para as pessoas que a gente ama, nossos cônjuges, filhos, pai, mãe, parentes, amigos, as pessoas que estão no nosso coração. E a gente visualiza também eles recebendo a luz dos 14 cristais arcturianos, a luz do dia de hoje do Festival de Vesak, esse compartilhar, compartilhar a luz, o amor, a sabedoria. Sabedoria que está na nossa mente. Eu visualizei uma grande chama rubi dourada na mente, no cérebro de vocês. Uma grande chama, uma grande luz rubi dourada no coração. E elas se conectam. A gente conecta mente e coração, racional e emocional, espírito e alma, espírito e matéria. Esse é o objetivo da Terra, que a gente possa reconectar a nossa dualidade, ir para a unidade, para a paz, para a compaixão, para a cura. E a gente emana toda essa cura para nossa casa, para nossa família, para o nosso trabalho, para nossa saúde, para as nossas finanças, para os nossos relacionamentos. A gente vai emanando, emanando, sentindo. Todas as células do nosso corpo físico são carregadas agora de muita energia vital, de muita alegria, como se a gente recebesse agora o combustível cósmico divino para a gente começar o mês de maio. Agora a gente vai visualizar um pedido principal para o mês de maio. Então, hoje a gente abre com uma lua cheia, a gente fecha esse mês com lua cheia. Os nossos amigos espirituais arcturianos estão pedindo para a gente visualizar um pedido. Então, vamos colocar aqui na nossa tela mental, a gente está todo mundo de olho fechado, esse pedido, em que a gente lembre ele daqui, quando estiver fechando a próxima lua cheia, dia 31 de maio. Então, pensem com bastante firmeza nesse pedido, nessa cura que vocês estão buscando para a vida de vocês. Que nesse mês haja uma grande mudança, um grande despertar, que a gente possa perceber os nossos aspectos internos que precisam ser curados para a gente alcançar cada um de nós o pedido que a gente está colocando aqui para a espiritualidade. E aí, no final da nossa reunião, ou quem tiver com papel e caneta na frente, se vocês quiserem escrever, pode escrever agora, ou no final, quando a gente terminar, vocês escrevem, tá? Que vocês pediram isso para os arcturianos. Os arcturianos, mais do que seres que gostam de presentear a gente, eles gostam de despertar a nossa consciência. Então, aquilo que a gente está pedindo, eles vão mostrar o que que a gente precisa mudar na gente para a gente conseguir, tá bom? Eles estão aqui para ajudar a nossa evolução. Eles dão muitos presentes para a gente, eles são seres muito amorosos, muito evoluídos, mas eles são aquele irmão mais velho que também vai puxar a nossa mão e falar: vamos fazer força para sair do buraco. Então, prestem atenção durante esse mês. Tudo de bom que os arcturianos podem trazer para a gente, e principalmente as intuições que vão vir para que a gente possa despertar. Gratidão, amados arcturianos, gratidão aos amados seres de luz que estiveram conosco nessa meditação. Gratidão por mais uma ativação arcturiana, por conectar a todos nós, seja quem está ao vivo, seja quem está na gravação, com os cristais sagrados arcturianos no planeta, onde a gente recebe ativação, compartilha ativação, para evoluirmos junto com o planeta nesse dia tão especial. Gratidão, gratidão, gratidão.
Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tá um soninho gostoso, né? Oi, Aline, vi você aqui agora, sua carinha que você apareceu. Ai, gente, obrigada. Eu fico muito feliz quando vocês vêm ao vivo. Eu sei que muita gente vê gravado também, também adoro, fico muito feliz. Mas obrigada, viu, Alexandra, Juliana, Ada, Aline, a Marília. Obrigada por vocês terem vindo ao vivo. É muito importante também, né? A gente formar. Quem não pode vir ao vivo, tudo bem, mas quem vem é muito legal porque a gente forma essa energia bacana, né? Todo mundo meditando junto, se reunindo para a gente comemorar, para a gente se curar, para a gente melhorar a nossa vida espiritualmente. Então, agradeço a cada uma de vocês que veio aqui hoje, no feriado, 5 horas da tarde, né? Para a gente se reunir e poder meditarmos juntas. Obrigada, viu? Vocês que estiveram aqui, agradeço de coração, tá? Gratidão. Então, que vocês tenham um ótimo feriado, um ótimo mês de maio. Se depois alguém quiser me escrever ou no individual ou no grupo e contar, né, o que que vocês sentiram da meditação, ou quem quiser abrir o microfone agora, ainda dá tempo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Não, tá bom. Eu sei que dá vontade de ficar quietinha depois da meditação, né? É uma delícia. Mas estou aqui, tá? Sempre que vocês precisarem, podem me escrever. E um ótimo mês de maio, que a gente tem um mês de maio abençoado de muitas conquistas, muitas iluminações. Marília escreveu, obrigada, obrigada, viu, Marília? Obrigada mesmo. Fico muito feliz com a presença de vocês. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. E a gente vai se falando aí. Ah, a gente vai ter reunião de novo no dia 12 de maio, tá? Dia 5 é uma terça, não vai ter reunião. Eu não tô fazendo toda terça porque a gente está tendo curso de tarô de quinta. Então, no dia 5 não tem reunião, mas no dia 12 de maio, terça, vai ter outra reunião. Aí eu coloco para vocês nos próximos dias qual vai ser o assunto. Coloco lá no grupo, tá bom? Então, beijos para vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos, tchau.